são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Palavra de Deus em Mateus, capítulo 26, verso 41. Peço que você abra sua Bíblia, por gentileza. O nosso assunto é vigiar e orar para não entrar em tentação. Ao falar em tentação, ou na tentação de Jesus, nos lembramos dos 40 dias em que passou no deserto, em que o nosso Senhor foi tentado por Satanás sob escassez severa, sob jejum. Contudo, ainda havia uma prova dura, a provação no jardim de Getsêmani, algumas horas antes da sua morte. Getsêmani significa o jardim da prensa, ou a prensa de óleo. E é significativo porque é justamente ali que o nosso Senhor Jesus seria espremido. Espremido para renunciar à cruz. Na primeira tentação empreendida por Satanás, o objetivo, o alvo final, é que ele retrocedesse. E ele perseverou.
E agora? Ele abandonar a cruz, mas a agonia pela qual passa faz com que o seu coração trema. A cólera de Deus, o cálice da ira seria bebido. E através deste cálice da ira de Deus, da fúria do próprio Deus, seria derramado sobre ele. E é por este cálice, e ao tomar este cálice, nós também seríamos beneficiados. Ele tomou o cálice da ira do Pai. Toda a sua justiça e cólera contra o pecado, para que nós tomássemos o cálice da bênção. É neste contexto, portanto, de tentação profunda, de provação, que o Senhor Jesus Cristo nos ensina: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O nosso assunto hoje é este: vigiar e orar, para não entrar em tentação. Os objetivos: o primeiro, fortalecer você, irmã, irmão, que tem sido tentado por diversos fatores, para que você persevere na oração. E o segundo motivo, o segundo propósito, e é o mais importante: consolar a igreja com o ministério de Jesus Cristo, que é extraordinário. O ensino principal que eu quero trazer para vocês hoje é este: o nosso Senhor suportou provação, tornando-se o perfeito redentor para os nossos pecados. Repito, nosso Senhor suportou provação tremenda, tornando-se o perfeito redentor para os nossos pecados. Vamos ver um pouco do contexto desta passagem. Jesus está reunido com os discípulos para celebrarem a ceia. É o último momento de Jesus com seus discípulos, antes do sacrifício da cruz. São as últimas horas antes do seu sofrimento. Há poucas horas o Senhor seria crucificado. Eles foram então ao jardim, denominado Getsêmani, para orar, preparando-se para a hora final. Este jardim era um jardim que ele frequentava. Jesus não foi se esconder. Todos sabiam que ele regularmente ia até esse jardim. Mas eu quero que vocês entendam aqui no contexto, observando do ponto de vista literário, como Mateus descreve Jesus e como os evangelistas descrevem o contexto psicológico, a fim de entendermos o que Jesus está falando. Os versículos 36 e 37, lemos: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, que vocês sabem, o lugar da prensa de óleo. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Ele estava com os discípulos, os 11, e separou, no versículo 37, levando consigo Pedro, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e angustiar-se. Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Vigiai aqui, ficai aqui e vigiai comigo. O estado de espírito de Jesus, como homem, é enfatizado. Entristecer-se, angustiar-se. As palavras do Senhor revelam agonia. A minha alma está profunda até a morte.
em outros evangelhos, está registrado, tomando de pavor e angústia, em Lucas. Estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Veja que esta agonia está em destaque. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, agora mais próximo de enfrentar o cálice e tomar o cálice da ira de Deus, é tomado de pavor. A aflição profunda. Eu me aprofundei, mas ainda tenho algumas dúvidas. Mas vou compartilhar com vocês. A palavra de Jesus aqui para agonia é lupus. E a palavra lupus lembra alguma enfermidade para você? Lupus. Em que há uma dor intensa, fraqueza, manchas avermelhadas no rosto. Jesus está sentindo em todas suas afeições o peso da ira de Deus. E é por isso que os seus poros começam a verter suor e sangue. Tal é a tensão indescritível da tristeza de Jesus. Agora, talvez isso possa levantar algumas perguntas cristológicas a respeito da pessoa e natureza do nosso Salvador. Eu quero responder talvez algumas perguntas que estejam no seu coração ou daqueles que nos ouvem a respeito do nosso Redentor. Ainda no contexto. Primeiro, Jesus tomou sobre si não a aparência, mas a realidade da carne. No primeiro século, muitos docetistas entendiam que Jesus tinha apenas uma aparência humana, mas que ele não era um verdadeiro humano. E esta passagem mostra o contrário. Não era uma aparência, mas uma realidade. O Senhor Jesus Cristo assumiu sobre si todas as suas faculdades e afeições, perfeitamente humano. E aqui ele está num estado emocional de agonia, e o lupus também traz dores e paralisação dos músculos, principalmente pela manhã. Jesus está com dores em todo o corpo, agudíssimas, a ponto de suar sangue na oração. Suar o seu suor, transpirar gotículas de sangue. Então, nós servimos um Senhor que é Deus, que se fez carne verdadeiramente, e não uma aparência. Em segundo lugar, olhando este relato, os sofrimentos têm parte na vontade de Jesus, voluntariedade de Jesus, em razão do seu Pai. O que isso significa? Que Jesus não foi empurrado. Sim, como a segunda pessoa da Trindade, ele deliberou sobre ir ou não. E o seu coração aqui está fragilizado como homem diante da fúria da ira de Deus, e ele voluntariamente se submete ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim o cálice da sua ira. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Terceiro, porque ele está apavorado diante da morte. Aliás, porque ele está apavorado nessa situação. Não é por causa da morte, porque ele sabia que ao terceiro dia ele ressuscitaria.
Mas ele estava assim porque estava diante dos olhos do terrível tribunal de Deus, o próprio juiz. Toda carga da ira contra o pecado que nós vimos no Antigo Testamento, destruição, abandono, tragédia, dor, angústia, isolamento, tudo isto recairia sobre ele. E o fato de encarar este juízo, sim, fez com que a natureza humana de Jesus tremesse e considerasse a possibilidade de não completar a carreira. Veja que essa tentação foi muito mais intensa do que a tentação no deserto. Em quarto lugar, quando Cristo se viu oprimido pela tristeza, pelo temor, pelas dores intensas, pela perturbação mental, ainda assim, ele não se insurgiu contra Deus, não pecou contra o Pai. E nisto ele é diferente de todos os seres humanos. Não havia pecado. Ele continuou a ser regulado pela genuína regra da moderação. Ele foi levado até os limites da humanidade, onde nenhum de nós aguentaria. E até o limite da humanidade, nem ali ele pecou contra Deus. Por isto, somente Jesus Cristo pode ser o Redentor da sua alma. Não há ninguém que seja Deus e homem, que possa entender o que é Deus e o que entender o que é homem. Só Jesus. Por isso ele diz: eu sou o caminho. Então, meu amigo, minha amiga, se você procura outra coisa para chegar a Deus, você nunca chegará. Porque somente um é Deus e homem. Somente um compreende essas duas naturezas para poder reconciliá-las. E ele diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A exclusividade do nosso Senhor. Bom, mas qual o sentido dessa passagem no livro? Agora entrando na exposição. Jesus suportou sozinho todo o peso da ira de Deus. Solitário foi a cruz. E ele suportou a ira de Deus voluntariamente, entregando-se para o sacrifício. E a oração foi o fôlego e escudo contra a tentação severa. Veja, a oração foi o fôlego e escudo para contra-atacar a tentação severa. E ele diz aos seus discípulos: procedam assim nas tentações, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja, queridos, nos versículos 38 a 40, como nós lemos, Jesus diz: vigiai comigo. Primeira coisa que ele pede, para que os discípulos simpatizassem com ele na angústia. Fiquem aqui e vigiem comigo. Segunda coisa, o pedido de Jesus, versículo 39. Submisso ao Pai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Os irmãos já entenderam qual era o foco do seu sofrimento. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então Jesus se submete à vontade do Pai. E o que acontece? Versículo 40. Os discípulos falham. Os discípulos falham.
E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? A última hora, os discípulos falharam. O que nós podemos aprender desta ordem de Jesus? Vigiai comigo. A primeira coisa que a gente entende aqui é que a tropa de elite dos discípulos não resistiu no momento da tentação. Por que tropa de elite, pastor? Estavam os 10, os 11, mas ele chamou quem? Pedro, Tiago e João. Fala, vocês três vêm aqui comigo. O suprassumo dos discípulos. E ele nem uma hora orou. E os seus discípulos já tinham capitulado. A tropa de elite dos discípulos não resistiu no momento de tentação. A carne venceu. A carne venceu. Eles dormiram. Mas será que eles estavam cansados? Esgotados? Não. No Evangelho de Lucas, nós aprendemos e lemos que eles estavam sonolentos porque estavam deprimidos de tristeza. Você já sentiu sono de deprimido? Quando você não quer levantar da cama? Você fica até em posição fetal, curvado, curvada, totalmente desencorajado, porque algo aconteceu e sua alma está contrita. Você já sentiu isso? Foi por esse motivo que os discípulos dormiram. A alma deles também estava abatida e profundamente triste com o que iria acontecer. Mas Jesus diz, olha, eu não jejuei, eu não orei uma hora e vocês ainda não já começaram a dormir. Vocês estão prostrados assim? Aquela doutrina, vigiai e orai para que não entreis em tentação, não entrou no coração dos discípulos daquele dia. Não entrou. E talvez não tenha entrado no nosso coração ainda também. Orem, vigiem, para que não entreis em tentação. Mas o fato é que Jesus, e aqui, como eu disse para vocês, o primeiro ponto é encorajá-los à oração perseverante contra a tentação, mas a parte mais importante é que Jesus resistiu até o final. Todo o texto, vocês lerão que por 3 vezes, Jesus vai orar ao Pai. Ele volta, segunda vez, encontra os discípulos dormindo. Os exorta, volta para o lugar de oração e os discípulos dormem. Mas o nosso Senhor está acordado, intercedendo, incansavelmente, em comunhão com o Pai. Então, queridos, a tropa de elite sucumbiu. Mas nosso Senhor perseverou na oração. E por ela, não somente resistiu à pressão uma das pressões mais difíceis antes da cruz, como também o capacitou a continuar o plano de Deus. E é nesse contexto que, então, meu segundo ponto, vigie e ore para não entrar em tentação. Versículo 41, diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto,
mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Você percebe que não era um sono voluntário, era uma tristeza que os tomava. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Jesus, no deserto, orou. Não só orou, como estava em jejum. Não só orou, estava em jejum, como também, nos momentos de tentação, usou a palavra para resistir. Agora, o nosso Senhor ora mais uma vez. Essa é uma disciplina espiritual necessária para a gente não consentir com a tentação. Ainda que a gente fale isso e pregue isso, talvez você não acredite nisso, de verdade, de coração você não acredita. Essas semanas tenho falado com a minha esposa, um aconselhamento pastoral, cristão e marital. E ela ouviu os conselhos sobre oração. E foi rapidamente restaurada. Mas quantos membros aqui eu tenho falado de oração, de leitura da Bíblia, de compartilhar a Escritura, e ainda dormem? Ainda dorme. E por dormir, está sofrendo. Nós dizemos que confiamos em Deus, que entregamos, que oramos, mas não tem sido assim. Esta é a verdade. E por não ser assim, você está capitulando, caindo em tentação. Jesus, então, nos dá essa disciplina espiritual para não entrar em tentação. Ele diz: o espírito está pronto, mas a carne, quando ele diz carne, está falando da nossa vontade. A nossa vontade é vulnerável. E eu dei graças a Deus aqui na oração de confissão, porque eu peco gravemente. Mas Deus tem me dado um pouco mais de capacidade para exercer essa disciplina espiritual. Orar consagradamente todos os dias, algumas vezes. Meditar na palavra consagradamente algumas vezes. E se você fizer isto, perceberá que a diferença é brutal. A sua vida florescerá. Suas emoções serão recolocadas no lugar. Sua alegria será restituída. Sua paz com Deus renovada. E é desta forma que nós, orando, mortificaremos os efeitos da carne. E aplicando esta parte, a provação, nós sabemos disso. A provação faz com que a fraqueza da carne, antes oculta, se mostre e os sentimentos secretos sejam revelados. Muitas vezes é no vale, é no deserto, que Deus mostra quem somos. É que Deus revela em nós
aquilo que realmente sentimos, sentimentos secretos de poder, de prazer, de orgulho, de indiferença, de incredulidade. Nosso Senhor está sendo provado aqui, e esta provação é aguda. O Pai e o Filho numa comunhão de conhecimento mútuo. E muitos, nas suas tentações, e aqui tentações, diga-se, lutas pessoais, provações, estão sendo reprovados. Alguns abandonando a fé, outros abandonando a igreja e a orientação da palavra voluntariamente, revelando o que de fato tem em seu coração. Uma situação de uma família que passou por um momento gravíssimo, pelo menos no sentido de como encarou o problema, como encarou a situação. E agora abandona a fé. Abandona a fé de fato, abraçando ídolos, abraçando paganismo, declaradamente. Não está longe de nós, não. Mas o que diz o apóstolo Paulo? Quem está em pé, veja que não cai. Cuidado. Cuidado. A provação faz com que as nossas fraquezas, os nossos sentimentos secretos sejam revelados. E Jesus sofreu, irmãos, com dores intensas em sua mente. E agora Deus está oferindo com uma percepção mais clara da morte, do cálice, o justo juiz irá tomar contas. E é por isso que Jesus, como diz Calvino, pelo nosso pecado, pelo peso dos nossos pecados e da ira de Deus, ele curvou-se, arqueou. A sua vontade, em determinado momento, humana, ficou em dúvida. Por isso ele orou: seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a minha seria desistir aqui. Você se sente assim? A minha vontade é desistir aqui. A minha vontade é parar aqui. Mas se você orar pela fé, você pode dizer: a minha vontade é parar aqui, Senhor. Mas seja feita a tua vontade sobre a minha vida. E assim você vencerá a tentação. Assim eu venço a tentação. A dor era tanta sobre a carne de Jesus que ele desejou afastar-se da calamidade da cruz. Mas, porque ele orou, seu espírito estava nutrido. E ele coloca as suas emoções e a sua vontade sob a orientação do Pai. Queridos irmãos, vocês procuram recursos psicológicos de autoajuda. Procuram em filosofias aquilo que não há resposta. O espírito nutrido pela oração recoloca a vontade e as emoções debaixo da vontade de Deus. Nós temos um tesouro escondido, a pérola de grande valor. E se você encontrar esta pérola, você vai largar tudo, vai vender tudo para ficar com ela. Mas será que você encontrou esta pérola?
Será mesmo que você encontrou esta pérola de grande valor? Jesus tomou o cálice da ira e, glória a Deus, nós fraquejaremos. Quem aqui pode ser colocado na tropa de elite da oração da igreja? Vai cair, vai fraquejar. Mas nós temos um Redentor que não fraquejou. E orou, e orou, e orou, e lutou, e venceu. Seja feita a tua vontade, e não a minha. Encerrando, a intensidade do sofrimento pode nos tornar reativos à vontade de Deus. Você está sofrendo tanto que diz, Deus não está comigo. Você está sofrendo tanto que diz, Deus não está aqui na minha vida. Você está sofrendo tanto e tanta dor que acaba se revoltando contra Deus. Não foi assim que o nosso Redentor fez. Ao contrário de rebelar-se, ele orou. E através da oração foi fortalecido para resistir. Na oração, queridos, nós temos a comunhão com Deus. Na oração privada, nós oramos publicamente, devemos orar, mas as orações privadas nos alimentam. Oração é derramar a sua alma diante de Deus com gemidos, ansiedades, temores, as suas alegrias, esperanças. Para os que são tentados, a solução bíblica, que talvez para você possa ser inútil, ou até mesmo simplória demais, é oração. Privada, consagrada, honesta. E eu posso fazer para você um desafio que geralmente eu faço particularmente. Faça um teste de 1 semana, 15 dias. E depois você me fala o que aconteceu com a sua vida. Você receberá o encorajamento e a alegria de Deus para suportar as tentações, vencê-las a cada dia e assim glorificar o nome do Pai. Vigia e ora, para que não entreis em tentação. E se você capitular, vacilar, dormir de tanta tristeza, o nosso Senhor continua orando. E venceu por nós. Que Deus nos ajude. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação.
isso meus temores, toda minha imperfeição. Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quando será a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus.